Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Se você chegou a esse conteúdo, a esse vídeo, é porque você ou está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, né? Já fazia um tempo que eu queria ter esse contato de mídia para tá falando a minha experiência, como foi passar por isso, né? E retratar como eu pude melhorar ao longo do tempo nesse aspecto, né? Porque eu lembro que quando eu estava passando por isso, poucos foram os canais que eu buscava uma resposta positivista perante a situação, sabe? O que eu lia e o que eu mais percebia era pessoas falando que passavam, que estavam passando por isso assim por 5, 10, 7, 2, 3 anos, né? O que acontece? Eu desenvolvi a despersonalização e desrealização por um transtorno de ansiedade, né? Você que está passando por isso, eu vou adentrar ainda nesse assunto. Eu procurei um psiquiatra logo quando eu comecei a ter as primeiras sensações e o psiquiatra ele me ajudou bastante, os medicamentos me ajudaram bastante, mas não se resume somente nisso, né? Você tem que ter um pouco de força de vontade para sair disso, se autoajudar e adotar algumas medidas para que você promova a sua própria melhora, né? O que acontece? Eu desenvolvi esse quadro mais exatamente em outubro de 2019 para novembro de 2019, né? E o que acontece eu vou evitar falar sintomas assim, porque assim, o que acontece, galera? Quando eu estava passando por isso, eu falava com algumas pessoas que estavam tendo alguns sintomas parecidos com os meus, e até hoje, todas as pessoas com que eu falo, né, sobre esse determinado assunto, as pessoas que estão passando por isso ainda, né, aflitas com esse tipo de sensação, os relatos são muito parecidos. Você não tem ideia, os relatos, você mesmo que está me assistindo nesse exato momento, se a gente for sentar para conversar, né, basicamente o que você for relatar que está passando, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, em algum determinado momento, se não em todos, eu vou dizer que eu já passei por isso, porque todas as pessoas, é incrível como todas as pessoas que passam por esse tipo de coisa, os relatos são muito parecidos, assim, eu tive tal sintoma, também tive tal, mas eu vou evitar falar certos sintomas porque na época que eu estava passando por isso, eu tive contato com algumas pessoas que estavam passando por sintomas, né? Estavam tendo algumas outras sensações mais exacerbadas, né? Melhor dizendo. E eu ainda, até então, não tinha desenvolvido, e só de saber daquilo eu já estava ansioso, já estava assustado, já estava preocupado com a situação, já estava com medo, já estava tendo crise de pânico. E só de saber daquilo, meu Deus, eu vou passar por isso também, meu Deus, e se eu ficar com isso? Então, galera, eu desenvolvi isso em novembro de 2019. Hoje eu estou soltando esse vídeo em setembro, né, de 2020. Já está perto de fazer um ano. Eu não tenho mais despersonalização, né? Não tenho mais despersonalização. O que eu tenho hoje em dia são resquícios. É um resquício, no caso, da desrealização. Às vezes assim, sabe, eu tenho uma estranheza com o mundo e tal. Basicamente quem passa pela despersonalização tem a desrealização também associada. Despersonalização e desrealização são duas coisas, parece a mesma coisa, muitas pessoas confundem, mas não é, são duas coisas que muito parecidas,
né? Mas assim, digamos, só pra a caráter de entendimento, a caráter de compreensão, não é sinônimo. As duas não são sinônimos, digamos assim. Uma é muito parecida com a outra, mas são duas coisas totalmente diferentes. Entendeu? Isso eu vou explicar em outro vídeo e tal. Não vai dar pra explicar nesse vídeo tudo que eu tenho, as dicas que eu vou dar a vocês pra sair dessa, né? Pra tentar melhorar, tentar sair dessa. Como eu com fé em Deus, daqui a algum tempo, eu acredito muito, bastante, que eu não vou sentir mais nada disso, né? E esse tempo tá próximo, tá perto, com fé em Deus, né? Eu tenho melhorado muito, bastante. Eu pensei que eu ia ficar assim pelo resto da minha vida. E o que é que acontece? A despersonalização eu não tenho mais. O que eu tenho é um pouco de desrealização, né? Mas isso está muito assim, hoje em dia está muito leve, sabe? Muito leve. Não tenho 24 horas por dia, esse tipo de coisa, né? E enfim, nos outros vídeos eu vou dar dicas de como você melhorar nesse aspecto, mas aqui eu já deixo de antemão que você está passando, isso que você está passando, ou você veio de um quadro muito severo de ansiedade, né? Tem pessoas que desenvolvem isso, já são ansiosas já. A pessoa já tem alguma patologia do campo da psiquiatria. Eu não tô dizendo com isso, gente, não entenda assim, pelo amor de Deus. E eu vou te falar por quê. Não entenda que quando eu falo que você tem algum transtorno, alguma coisa do campo da psiquiatria, não significa que você esteja louco, sabe? É o que eu mais pensava. De antemão, você não está louco, você não vai ficar louco, isso eu te dou certeza. Isso eu te dou certeza. Uma das coisas que meu psiquiatra falou no consultório é que eu cheguei desesperado com essa sensação. Parece que você morreu, parece que você morreu e está em outra dimensão, sabe? Você vê tudo estranho. Eu ia comer, ia andar e tal, parecia que eu tava flutuando. Eu ficava, meu Deus, o que é isso? Eu tô flutuando, parece que eu morri, minha alma. Assim, eu não tenho vergonha nenhuma em falar nesse vídeo. Assim, quando eu começava assim, ter essas sensações, chegou ao ponto de eu me morder para sentir dor. E nessa dor, quando eu sentia a dor, quando eu me mordia e sentia a dor, quando eu tava sentindo dor, como eu tô apertando meu braço agora, eu pensava, cara, eu tô vivo, eu tô sentindo dor, mas parece que eu morri. É uma sensação aterrorizante. E se você está passando por isso, é porque você veio de um quadro severo de ansiedade, né? Ou então talvez tem relatos assim de pessoas que assim já tem algum traço de ansiedade e faz uso de maconha, né? E depois que faz o uso da maconha desenvolve despersonalização e desrealização também. Mas tenha em mente que isso passa, isso não é pra sempre, entendeu? Tem pessoas, você vai me dizer assim, você pode até relatar nos comentários, eu tô assim há 10 anos, há 100 anos e tal. Assim, tem casos e casos, mas na maioria das vezes as pessoas com quem eu converso, com quem eu tenho contato, e olha que eu, diga-se de passagem, ao longo desse 1 ano mais ou menos eu tive contato com muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que me deram dicas, essas dicas eu botei em prática. Então galera, já faz um tempo que eu quero gravar esses vídeos assim e tal, pra ajudar a galera que tá passando por isso, né? Eu tava conversando com o Lito, né? Grande amigo aí da gente, o Lito do canal Superando a DPDR, tudo junto, DPDR. Ele me deu um start assim, sabe? Eu passei por isso, foi muito sofrido. Até hoje eu tenho esse tipo de coisa assim, tem algumas coisinhas, né? Como eu falei agora há pouco. E quem sabe essa não é como ele estava conversando comigo, né?
quem sabe essa não é a minha missão, né? A missão dele também. Foi através do canal dele que quando eu tava zoado, surtado, né? Eu procurei ele assim lá nos comentários e tal. E hoje a gente estabeleceu uma relação, sabe, de amizade bem de forma natural, digamos assim. E já faz um tempo que eu queria fazer esses vídeos, já faz um tempo já. E eu só não comecei ainda por causa da vida corrida que a gente tem e tal. Perdi também recentemente um parente, um ente querido, né? E isso meio que mexeu comigo. E assim, uma coisa que eu quero falar, galera. Esse acontecimento que teve na minha família, eu já tava meio que bem, sabe? Mas só que quando aconteceu isso, no dia que aconteceu isso, eu fiquei, tipo, eu voltei a estaca zero, sabe? Né? Aquela coisa que eu tinha de ficar, sabe? Se eu ia comer, se eu ia andar, parecia que não era eu, sabe? Parecia, era uma sensação de estar se auto-observando, sabe? Parecia que era o meu corpo que estava fazendo, mas tipo assim, parecia que a alma estava descolocada, desacoplada do corpo, sabe? Parecia que eu tava aqui, o corpo tava aqui e eu tava me observando tudo que meu corpo fazia aqui, sabe? É algo. Eu pensava que eu tava louco, eu pensava que eu estava enlouquecendo. Eu pensava que nesse ano de 2020 eu não iria sobreviver. Então, galera, esse vídeo só foi uma apresentação, né? Logo mais adiante eu vou fazer um conteúdo mais específico, dizendo o que você exatamente, a postura que você deve adotar para melhorar quanto a isso, quanto essa sensação aterrorizante, né? Saiba de antemão que isso passa, isso é só um mecanismo de defesa, né? Que o corpo tem em uma grande e conflitante situação de estresse, né? Tem pessoas que passam por isso depois de desenvolver isso depois de um assalto, um sequestro, um estupro, a morte de um familiar, como eu falei agora há pouco que eu tava bem, né? Até mais ou menos um mês atrás, vai fazer um mês ainda que minha tia faleceu. E quando, assim, no dia que isso aconteceu, eu vou testar zero, sabe? Pra você ver que isso acontece por conta de uma grande pressão e uma grande carga emocional, né? Assim, o seu emocional aquilo é demais pra você. Aí esse mecanismo de defesa vem e tal. Esse cara tá com ansiedade muito exacerbada, tá com ansiedade em um nível que nem ele tá podendo controlar. Então, sabe, esse mecanismo de defesa ele faz assim, aperta o botão, vem a despersonalização e desrealização, né? Para poder te anestesiar. Por isso que tem pessoas, e eu vou falar isso nos próximos vídeos, que tem pessoas que ficam com bloqueio de sensações, bloqueio de sentimentos, ficam, meu Deus, eu virei um psicopata agora que eu não tenho sentimento nenhum, eu passei por isso e é horrível. Eu ouvi uma música, sabe? Eu sou músico também, eu tenho outro canal de bateria, eu sou baterista, eu sou músico baterista. Quando isso apareceu, eu tipo ouvi a bateria assim, eu tentei até tocar, não sentia nada. Eu, meu Deus, o que é isso, Eu sou um psicopata, eu ouço a música, eu tô tocando uma coisa que era prazerosa pra mim, que eu tinha, assim, graças a Deus, esse amor pela bateria, esse amor pela música que eu tenho hoje em dia, né, uma música que eu gosto quando eu ouço, eu tento sentir o feeling da música, eu tento sentir, não, eu tenho aquele sentimento, isso voltou, né? E coisa que quando eu estava passando por isso, na época que eu estava passando por isso, eu não tinha sentimento nenhum, né? Para você ver como isso voltou para mim, né? Isso faz parte do campo da despersonalização, por isso que não da desrealização, por isso que as duas coisas são diferentes, né? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço desde já. Não se preocupe, né? Não se preocupe, isso vai passar, isso é transitório, temporário. Agora tem que ter paciência, muita paciência. Não é do dia para noite que você melhora. E logo nos vídeos subsequentes, né? Eu irei
citar o que você deve fazer para melhorar essa condição. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Melhoras desde já. Tudo vai dar certo. Até mais.